Saudações musicais a todos, aqui quem fala é o professor Celso Gomes. Nessa videoaula, pessoal, nós vamos trabalhar alguns pontos relacionados ao nosso tema principal dessa disciplina, que é a história da música. Nesse sentido, a gente vai focar mais propriamente o período clássico. Mas antes da gente falar sobre o período clássico, a gente pode pensar, poxa, eu já vi uma obra, né, pode ser uma pintura, pode ser um filme, né, clássico do cinema. Todo mundo já deve ter ouvido falar nesse processo de clássico. Uma obra, poxa, isso aqui é um clássico. Ou então, mesmo no âmbito da música popular, poxa, isso aqui, essa obra do Tom Jobim é um clássico do Tom Jobim. Mas será que, quando a gente fala clássico, a gente está se referindo a esse período clássico? Na verdade, não. O termo clássico também é muito utilizado, de uma maneira geral, na nossa atualidade, como algo que se refere a tipo, né, de obra, que é um tipo de obra talvez relacionada a uma obra-prima, a uma obra de destaque de determinado autor, de determinado compositor, de determinado pintor, de determinado escritor. O clássico, ou de diretor de cinema, o clássico ele tem essa prerrogativa, essa possibilidade de significação. Mas aqui a gente vai trabalhar o clássico como sendo um período clássico. Dentro desse processo aí, ainda existe uma outra confusão que geralmente é desenvolvida dentro mesmo do campo da música. Quando se fala assim, poxa, essa pessoa ela toca violão clássico ou piano clássico. E às vezes ele está tocando piano clássico, mas está tocando uma obra do Bach, que é do barroco. Às vezes ele está tocando alguma coisa, uma releitura, por exemplo, no violão, de alguma coisa do período renascentista, né? E as pessoas às vezes se referem àquilo como um violão clássico. Existe também essa pequena confusão, né, que a gente se depara ao longo da nossa vivência aí, no aspecto mais geral, da cultura popular, de se referir aos instrumentos de música de concerto, ou seja, a música que é trabalhada dentro, né, geralmente, das salas de concerto, aquela música europeia que tem todo um desenvolvimento que a gente estuda aqui ao longo dessa disciplina e da outra disciplina de História da Música também, que trabalha o barroco, trabalha o renascimento, que trabalha a Renascença, que trabalha a Idade Média, a música grega, e nessa também, né, que é uma disciplina que também trabalha isso e que muitas vezes as pessoas falam, poxa, isso tudo aí é música clássica. Na verdade, não. Na verdade, a música clássica, propriamente dito, dentro do contexto dos estudos da musicologia, né, dos estudos da história da música de uma forma mais específica, a música clássica ela está contida dentro de um período específico. Um período em que a gente observa, vocês vão ver algumas características muito interessantes que estão contextualizadas com a época em que ele foi se desenvolvendo e que tem uma correlação direta com os períodos anteriores, no sentido de contrapor alguns elementos, mas também no sentido de consagrar outros. Então é um ponto que é interessante a gente poder refletir. Alguns autores importantes desse período, que a gente pode citar, que vocês podem buscar para poder ouvir e poder começar a trabalhar essa significação correta do período clássico, o Mozart, tá? O Mozart é um grande compositor dessa época, que sintetizou, que simbolizou muito essa época. O Beethoven, mais a parte inicial dele, tá? As primeiras obras, as primeiras sinfonias, né? Basicamente a primeira sinfonia ela está dentro, algumas pessoas consideram ela ainda muito dentro da estética da música clássica. Entretanto, o Beethoven, ele viveu no final do período clássico, ele
participou até dessa confecção, desses ajustes, dessa revolução que é o período romântico. Então o Beethoven ele também tem algumas obras do período romântico. Então a gente tem que tomar cuidado com o Beethoven, tá? Na hora de ouvir, para que a gente possa compreender. Bom, isso aqui é mais clássico. Na primeira sinfonia dele a gente consegue observar que ela é mais dentro da estética do período clássico e a gente vai observar algumas características ao longo dessa disciplina aqui. Mas, pô, a gente está falando de clássico, desse período clássico, e eu falei que a música ela está diretamente relacionada com o ambiente em que se encontrava ali, o ambiente político, o ambiente social, né, ou até o ambiente econômico da Europa, né, no século XVIII. Nesse sentido, né, o pensamento clássico ele é um pensamento que está diretamente relacionado ao iluminismo, que é um movimento que traz uma espécie de, entre aspas, revolta do espírito. Então a gente vê alguma correlação desse movimento, desse tipo de pensamento com o aspecto da religiosidade, que em períodos anteriores era deveras exacerbado, a religião ela tinha um grande domínio em outras áreas, que não só espiritual, nas áreas do governo, nas áreas da economia e na área social também, ela tinha uma influência importante, e aqui a gente observa que o iluminismo ele começa a querer quebrar, não só essa atuação, mas ela começa a ressignificar alguns elementos. Então é uma revolta contra a religião sobrenatural que a gente tinha observado em períodos anteriores, como por exemplo o Barroco, como o Renascimento e principalmente a Idade Média. Então a igreja ela começa a ser colocada num ponto diferente. Não era mais o centro, Deus ainda não está mais no centro. Eles começam a colocar o homem no centro, e isso se reflete em outros elementos, né? Não só na música, na ciência também, isso a gente observa. Eles começam a questionar um elemento muito importante dessa época, que é a metafísica, que é aquele tipo de pensamento que vem lá da Grécia e que passou pela Idade Média e veio se desenvolvendo, influenciando o pensamento de uma forma geral. E aqui, no período clássico, a gente observa que o senso comum, a psicologia empírica, ou seja, o aspecto da experiência, do aspecto da ciência aplicada à sociologia, tá? Ela começa a se caracterizar em prol de uma espécie de colocação da naturalidade. Tá? Ou seja, a autoridade da igreja, a autoridade, né, dos reis, elas começam a ser repensadas nesse processo em prol de um aspecto chamado liberdade do indivíduo, contra os privilégios, em prol da igualdade de direitos. Né? Ou seja, a gente está vendo aí já um embrião do que seria mais adiante a Revolução Francesa com o seu lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente observa que o sujeito, o aspecto da democracia começa a ser desenvolvido, e nesse borbulhão, né, de pensamentos, de revolução, a música, como outras ciências também, né, começa a se configurar, né, de forma a abarcar este pensamento, ok? Então isso é um elemento importante. O clássico ele trabalha esse embrião daí do aspecto da Revolução Francesa. Embora ainda exista, e como qualquer outro período da história da música, ele não é um período que rompe com o período anterior. A gente ainda observa elementos do período anterior invadindo, né, o início do período clássico. É como se fosse uma espécie de conjunção que não tem uma limitação bem feita. Existe uma espécie de degradê, vamos colocar assim, entre os períodos. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente vai apreciar determinada obra e algumas pessoas falam, poxa, isso aqui tem elementos clássicos, mas já tem alguns elementos românticos. O próprio Bach, por exemplo, algumas obras a gente já observa que é possível analisar
a obra do Bach, tanto no aspecto polifônico, ou seja, do aspecto das várias vozes se contrapondo, né, do contraponto mais propriamente dito, mas também dá para analisar como o aspecto que a gente vai estudar aqui nessa disciplina, que é uma característica fundamental do período clássico, característica da homofonia, ou seja, da melodia acompanhada por uma harmonia. Então, a gente observa que existe a possibilidade de analisar algumas peças do Bach dentro desse processo. Lembrando que o Bach está mais no final do período barroco e os próprios filhos do Bach, que fizeram até mais sucesso que o Bach na época, eles compunham já dentro desse aspecto da homofonia, ou seja, da melodia acompanhada por uma harmonia, que é um tipo de música que se cristaliza principalmente dentro do aspecto do sistema tonal. É interessante destacar que a música, nesse período, ela tem, dentro desse contexto de pensamento, uma necessidade de ser. Tal como a gente observou aí, o homem ser um ser universal, um ser com direitos e todos os homens terem igualdade, tem essa intenção de se mostrar como uma linguagem universal, não limitada pelas fronteiras nacionais. Então ela devia ser, ao mesmo tempo, nobre, né? A música de concerto ela tem que ser nobre, mas agradável e fácil de ser entendida e compreendida por qualquer pessoa, ok? Bom, nesse sentido, vale destacar que a música, ela precisaria ser desenvolvida dentro de alguns limites, para que ela pudesse ser universal, para que ela pudesse ser trabalhada de uma forma mais fácil de ser entendida e compreendida por todos. Tá? Lembrando que nos períodos anteriores, principalmente na Renascença, né, vocês devem lembrar, na Renascença a gente chegou a um ponto de alta complexidade musical, em que as músicas elas tinham muitas vozes, chegou a ter música com 32 vozes, cada voz tocando, cantando, que eram pessoas que cantavam, cada voz cantando uma melodia diferente, se ajustavam, entretanto, vários textos diferentes, em línguas diferentes, misturando música profana com música sacra. Então, no período clássico, a gente observa que esse processo, já no período barroco, já teve esse aspecto de simplificação com a Contra-Reforma, com a Reforma e a Contra-Reforma. Entretanto, vale destacar que no período clássico esse processo, junto com esse pensamento de música universal, se cristaliza de forma definitiva. E aí a gente observa que a polifonia, aqueles resquícios de polifonia que a gente observa que tinha no período barroco, até o final do período barroco, eles começam a ser deixados de lado e a gente observa que aquele contexto de música, onde se tinha uma melodia e uma harmonia, ou seja, acordes acompanhando uma melodia principal, se mostra como um dos elementos mais importantes para essa significação, para essa simplificação, entre aspas. Quando eu falo simplificação, é no sentido de trazer a música para uma espécie de facilidade de compreensão. Entretanto, a gente observa que a música é deveras complexa, os aspectos de composição, por exemplo, de uma obra do Mozart, né, é bem rebuscada, é bem trabalhada. A gente observa que no período clássico não há, por exemplo, elementos de ornamentação. Ok? A gente vai ver isso mais propriamente dito na próxima aula. Tá? E aí, eu gostaria que vocês buscassem, né, na internet, hoje a gente tem várias possibilidades, um exemplo de música de Mozart, ok? Qualquer obra do Mozart e qualquer obra do Johann Sebastian Bach, certo? E comecem a observar as diferenças. Vocês vão observar que existem elementos diferentes e que a gente vai trabalhar na próxima aula. Ok? Grande abraço e até a próxima!